Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Tashiro, estamos começando 2022 e vamos começar com o nosso primeiro tema do ano, o balé Aniuta. Mas antes de eu começar, inscreve-se aqui no nosso canal, dá o seu like no vídeo e eu vou dizer para vocês, nós hoje vamos ter esse vídeo falando sobre a história, o libreto do balé Aniuta. Amanhã estreia uma versão, depois de amanhã outra versão e depois mais uma terceira versão. Nós vamos ter 3 vídeos no canal desse balé Aniuta para vocês assistirem e poderem comparar. Depois, no sábado, dia 29, vai ao ar um vídeo falando sobre as impressões sobre o balé, a época em que ele aconteceu, histórias de bastidores, essas coisas todas. E ao final, no dia 31, vai ao ar um vídeo com a biografia da Ekaterina Maximova, que foi a bailarina para quem esse balé foi feito, tá? É uma delícia de balé, um balé em 2 atos, bem gostosinho de assistir. Então vamos lá, se inscreve, dá o joinha e vamos começar. Aniuta é um balé baseado num conto do escritor Anton Chekhov. Esse balé ele estreou para a televisão. Na extinta União Soviética tinha bastante balé feito só para televisão. Ele estreou em 1982. Ele foi dirigido pelo Alexander Belinsky e pelo Vladimir Vassiliev, que é o coreógrafo, tá? Vladimir Vassiliev, ele também é o coreógrafo. A música do balé Aniuta, que é bastante agradável, a música, ela é do Valery Gavrilin. Ele é um balé drama, não chega a ser uma tragédia, mas ele é triste, tá? É um balé meio triste. Ele na televisão estreou na extinta União Soviética e ele teve nos papéis principais Ekaterina Maximova, Vladimir Vassiliev, Gali Abdulov, John Makrovsky, Anatoly Gridin e Marat Dalkai. Espero ter dito certo os nomes, mas temos as fotinhos. A estreia dele nos palcos foi em 31 de maio de 1986. É um balé em 2 atos, tá bom? Vamos lá. Nós temos os seguintes personagens. A Aniuta, que na estreia foi interpretada pela Maximova e Ekaterina Maximova, que ela é uma jovem pobre, apaixonada e que está órfã de mãe. O Piotr Leontievich, que é o pai da Aniuta, que ele ficou viúvo, ficou alcoólatra e está em severas dificuldades financeiras. Temos Petya e Andriushka, que são os filhos do Piotr, P-I-O-T-R, Piotr, que são irmãos da Aniuta. Depois nós temos Modest Alexeyevich, que é um fiscal, um oficial, um funcionário público. Ele é um homem de meia idade, sovina, insensível, cujo sonho dele é a ascensão social e financeira. Nós temos quem fez esse papel na estreia foi o Gali Abdulov. Depois nós temos o Artnov, que é um rico proprietário de terras da região e que se apaixona pela Aniuta, e na estreia ele foi interpretado pelo John Markovsky. Depois nós temos o estudante, que foi namorado da Aniuta, o jovem estudante, que na estreia foi interpretado pelo Anatoly Gridin. Depois nós temos Sua Excelência,
que era tipo a autoridade a autoridade máxima daquela pequena cidade, que foi interpretada por Marat Dalkai. No primeiro ato, o que acontece? O primeiro ato ele começa com o funeral da mãe da Nyuta, tá? Ela morreu, então começa o primeiro ato no funeral da mãe dela. E o Piotr, pai dela, que é professor nessa cidade pequena, numa cidadezinha, ele fica sozinho com esses 3 filhos, a Nyuta, que já é uma moça, e os 2 meninos, que ainda são crianças. E ele fica muito mal, ele fica num luto pela morte prematura da esposa. E o que ele faz? Ele começa a afogar as mágoas na garrafa de vodka. E ele se torna um alcoólatra. E isso faz com que a vida da Nyuta seja cada vez mais sofrida, mais difícil, sem perspectiva, com dificuldade para sobreviver, para se alimentar, para o básico. E durante esse período, ela se apaixona por um jovem estudante de medicina, que ele não tem nome, é só o jovem estudante, e vive essa primeira paixão, esse grande amor da vida dela, e ela fica muito feliz, mas ela fica sem perspectiva de vida, e isso apavora muito ela. Até que, de repente, o Modest Aleksevich, esse oficial velho, careca, né, ele não chega a ser o vilão, mas é um personagem da Turma dos Malvados. Esse oficial chega e pede a mão da Nyuta em casamento, e ela e o pai, ante a situação que ela se encontra, aceita essa proposta, porque a Nyuta pensa assim: se eu me casar com ele, eu vou ajudar minha família, nós vamos sair desse quadro, dessa pobreza, não ter o que comer, não ter o que vestir, o frio, papapá. Ela se casa. Só que aí, quando chega depois do casamento, ela descobre da pior forma possível que ele é um grosseiro, ele é sovina, ele é insensível, ele não vai permitir a família dela dentro da casa dele, nem vai permitir ajuda, que o que ele quer é ganhar mais dinheiro e ascender socialmente. E o sonho dele, inclusive, é ganhar a mais alta honraria da cidade, que é a medalha de honra de Santa Anne. E é isso. E aí ela passa esse tempo e vê que esse casamento não vai mesmo lhe trazer benefícios, e ela fica triste, lembra do amor que ela teve, sofre pelo pai, pelos irmãos, enfim. Até que chega uma véspera de Natal e é dado um baile de Natal para celebrar a chegada do Natal. E nesse baile, a juventude, a beleza da Ana conquista o coração de todos os presentes e principalmente dos homens dessa pequena cidade, tá? Todos eles ficam muito impressionados pela beleza e pela inteligência dela. Aí tem um senhor chamado Artnov, que é um rico proprietário de terras da cidade, que ele se apaixona por ela. Ele se apaixona, ele faz de tudo para ter a atenção dela. Na verdade, não só ele, como vários oficiais do exército, eles estão dispostos a fazer tudo para agradar a Nyuta e ter a atenção dela e, quiçá, virar o amante dela. E o marido dela, o Aleksevich, percebe aí uma oportunidade. Ele fala: bem, se ela começar a ser amante dos caras de dinheiro e influentes da cidade, eu vou obter crescimento, eu vou obter reconhecimento, quem sabe eu alcance meus objetivos de ser uma pessoa influente e ganhar a honraria de Santa Anne. Bem, dito e feito, ele começa a incentivar esses romances da Nyuta, ela começa a ser amante dessas pessoas. E aí, é claro, a cabeça dela, ela fica louca, né? Ela penetrou na alta sociedade daquela cidade provinciana, e isso faz com que ela esqueça tudo. Ela esquece o passado, ela esquece que o marido dela é odioso, é chato, é estúpido, ela esquece que o pai dela é um bêbado, ela esquece que os irmãos estão passando fome, ela esquece que o destino dela poderia ser, estava fadado a ser miserável. Inclusive, ela esquece o amor dela, o estudante. Ela tem doces lembranças, mas ela esquece aquilo, ela afasta aquilo dela, porque ela está deslumbrada.
E o Alexievich tá ganhando popularidade com a popularidade da esposa, né? Ele tá navegando na onda dela. Então ele encoraja que ela tenha casos amorosos com esses homens. Ele encoraja que ela ganhe presentes e mimos destes homens, né? Ele encoraja, porque ele viu aí a grande oportunidade. E aí, graças a esse comportamento da esposa dele, acontece o seguinte: a Sua Excelência, que era a maior autoridade daquela cidade, se encanta, se apaixona desesperadamente pela Aniuta. E ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela. E, inclusive, ele faz o seguinte: ele cede a honraria de Sanhene para o marido dela, para o Alexievich, só para poder ser amante dela, entendeu? E aí, isso na cabeça do Alexievich fala assim: é a minha máquina da fama. Né? Então ele sempre espera que ela encante outros homens, se torne amante de outros homens, mesmo que ela esteja perdendo a própria alma, a própria beleza, enfim, não importa, porque o que ele quer é subir cada vez mais na carreira de oficial e ganhar dinheiro com isso, né? E é dinheiro porque, como ele é sovina, ele é mão de vaca, né? Ele é avarento, ele só quer esse dinheiro para ele guardar. E a Aniuta, ela esquece tudo isso e começa a viver nesse mundo de vícios e vicissitudes, a ser amante de grandes figurões da cidade dela e viver na casa dela bem com aquele marido que só precisa dela para obter favores. E aí, a medalha que o pai dela vai ganhar na festa de Ano Novo. Numa festa de Ano Novo, o pai não, o marido, desculpa. Numa festa de Ano Novo, é realizada uma festa para comemorar esse Ano Novo. Ela é muito galanteada na festa. O Alexievich recebe a honraria de Sanhene. E nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, o pai dela é declarado falido, tem os poucos bens que ele tinha na residência dele confiscados e é colocado na rua, para viver na rua como mendigo, junto com os irmãos dela, numa noite gelado, às vésperas do Réveillon. E o ballet se encerra exatamente nesse momento, em que o pai e os irmãos dela são jogados na rua numa noite gelada como indigentes. Então, o final desse ballet, ele é triste, não é um final alegre, mas ele não é um final trágico, entendeu? Ele é um ballet que ele fala sobre a degradação da alma humana. E esse é um tema que é muito, muito abordado na literatura russa, na arte russa, no contexto geral, mas esse é um assunto para falarmos nos comentários sobre o ballet. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós vamos ter uma versão do Ópera de Pern e nós vamos ter uma versão do Basquiat Ópera, além da versão para televisão de 1982, tá? E eu também falo para vocês que existe mais uma versão de Aniuta completa do Bolshoi de 2002. Eu não coloquei ela, porque ela não está de boa qualidade, então não é um bom material. Mas assistam esse vídeo para conhecer a história e, acessem aqui, eu não sei se vai aparecer aqui ou aqui, o card, que é da estreia da primeira versão do ballet. Tá? As versões são todas coreograficamente idênticas. O que nós vamos ter para discutir é a qualidade entre um e outro bailarino, entre uma e outra versão. Tá bom? Beijo, muito obrigada pela sua audiência e tenha um 2022